Muito bem, chegamos então à nossa última aula sobre formatos e essa aula é muito interessante, eu gosto muito dela porque é nessa aula que a gente aprende a criar formatos. Eu separei aqui 3 estilos de formatos que são muito interessantes e que nos mostram que o Excel não tem muito limite com relação a essas regras de formatação. Feito? Bom, no primeiro exemplo eu coloquei aqui data especial, mas eu quero rapidamente contar uma história para você sobre um problema que eu tive com uma planilha há um tempo atrás. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava numa empresa, uma das minhas funções, lá no começo, foi fazer devoluções de notas de serviços e tudo mais. E nessas minhas cartas de devolução, eu precisava colocar lá o nome da cidade e a data. Só que a data ela tinha um formato especial, né? Então, a minha cidade, Florianópolis, tinha que aparecer então Florianópolis, 25 de junho de 2000 e tanto. Então, isso me causava um certo problema porque muitas vezes eu esquecia de atualizar a data e, além disso, eu precisava fazer a troca na mão, né? Já que o meu formato ele era um pouco diferente. Bom, para resolver esse problema, eu usei a função hoje. Não sei se você já conhece, mas a função hoje, ou seja, igual hoje, abre e fecha parênteses, ela traz a data do dia. E o legal dessa função é que ela traz a data atualizada. Ou seja, se eu abrir essa planilha amanhã, vai aparecer 9/6 de 2019. Bom, isso aqui resolveu metade dos meus problemas, porque a outra metade era o formato. Vamos então a esse formato, vamos criar esse formato e tirar algumas dúvidas sobre o problema que eu tive. Vamos lá. Selecionei a célula, vou dar um Ctrl 1 e agora vou selecionar lá embaixo o grupo personalizado. Aqui no grupo personalizado, quando nós vamos trabalhar com datas, quando nós vamos criar formatos com datas, é importante que você entenda que existe uma ferramenta, uma máscara por trás da minha data, dizendo, por exemplo, que o dia deve aparecer com 2 casas, que o mês deve aparecer com 2 casas e que o ano deve aparecer com 4 casas, ok? Essa máscara ela é alterável, inclusive nós vamos fazer algumas modificações para entender o que altera e o que não altera aqui. Vamos lá. Eu tenho ali DD/MM/4 letras A. Eu vou apagar uma letra D. E vejam lá em cima no campo exemplo que o meu 08 passa a ser mostrado sem o 0. Vejam, apaguei uma letra D, ele não mostra o 0. É claro que se eu digitar aqui 10, 11, 12, ele vai mostrar as 2 casas. Mas quando a primeira casa ela for 0, ele não vai mostrar. A mesma coisa vai acontecer lá no mês. Veja, eu vou apagar uma letra M e ele passa a mostrar o mês com apenas uma casa, respeitando aquela mesma regra de que se for 10, 11, 12, ele passa a mostrar. Lá no ano a mesma coisa. Apaguei 2 letras A e ele passa a trazer o ano com 2 casas. Vamos agora acrescentar. Voltamos na letra D. 1D, ele mostra 8. 2D, 08. 3D, o dia da semana abreviado. 4D, o dia da semana por extenso. Lá na letra M, uma letra M, 6. 2, 06. 3, o mês abreviado. 4, o mês por extenso. E no ano, 2 letras A, 19. 3 ou 4 letras A, 2019. E a letra E também mostra 2019. Ok? Bom, até aí tudo certo. Eu não vou nem confirmar essa alteração que eu fiz. Só queria mostrar para você o que é possível. Eu vou apagar essa máscara e agora nós vamos criar a nossa máscara, baseado naquele problema que eu tive há um tempo atrás. Vamos lá. Lá na minha data, eu precisava ter um texto fixo antes dela. E eu até comecei a digitar, né? Quando eu comecei a digitar, por exemplo, Florianópolis, veja que até o Flori funciona muito bem. O problema é quando eu coloco a letra A. Porque a letra A, ela representa 19, ela representa o ano. Foi aí que eu aprendi a usar uma ferramenta muito importante nesse tipo de situação. Inclusive muito importante em função também, que nós vamos ver mais à frente, que são as aspas. Quando eu preciso de um texto fixo em uma formatação ou em uma função,
Eu uso aspas, ou seja, abri aspas no início, vou digitar Florianópolis, fecho aspas e vejam que ao fechar aspas, ele passa a mostrar o meu Florianópolis corretamente. Beleza? Inclusive, se eu quiser colocar uma vírgula, coloco dentro das aspas. E o espaço? Espaço é um caractere que ele aceita tanto dentro como fora das aspas. Inclusive, eu tenho o hábito de não colocar dentro das aspas, de usar ele fora. Torna a visualização um pouco mais organizada. Mas vamos lá. Eu vou dar agora um espaço porque eu quero que apareça aqui o dia. E para que apareça o dia, eu represento ele com a letra D. 2 letras D, inclusive. Vou dar um espaço. E agora eu preciso colocar aqui uma preposição para poder fazer referência ao mês, né? Então, se eu colocar aqui DE, a letra D representa o dia. Já sabíamos. A letra E representa o ano. Também já sabíamos. Eu preciso o quê? Na frente do D, colocar aspas e fechar depois do E. E quando eu faço isso, ele automaticamente coloca lá a minha preposição. Eu agora vou dar um espaço e quero que apareça o mês por extenso. Eu então vou colocar aqui 4 letras M. Preciso de mais uma preposição de, abro aspas, de, fecho aspas, dou um espaço e só finalizo com 4 letras A. E veja que assim a minha simples data se tornou essa data, que resolveu todos os meus problemas junto com a função hoje. E lá na minha carta, lá no meu documento, eu não precisava mais atualizar datas. Feito? Esse é o primeiro exemplo do grupo personalizado que eu trouxe para você conhecer. O próximo grupo é sobre o formato de telefone. E o formato de telefone, ele tem um detalhe aqui. Alguns números de telefone celular têm 5 casas no prefixo e os telefones fixos, 4. Nós vamos aprender a lidar com esse tipo de situação. E o primeiro passo, então, selecionei o intervalo de célula que eu quero aplicar essa regra. Vou dar um Ctrl 1 e lá no formato personalizado nós vamos criar o nosso formato. Mas antes de criar esse formato, deixa só eu mostrar uma coisa importante para você que diz respeito ao formato anterior. Quando nós criamos um formato personalizado, ele passa a aparecer como disponível para esse arquivo que nós estamos trabalhando lá embaixo no grupo personalizado, como está aparecendo aqui para você. Então, todo formato criado, ele aparece aqui embaixo, ok? Isso só para o arquivo que você criou. Bom, eu agora vou criar o formato do telefone. Apaguei o geral. Quando nós trabalhamos com formatos numéricos, nós podemos usar 0 ou hashtag. No caso, o jogo da velha. A diferença de usar 0 ou o jogo da velha é que quando nós utilizamos o 0 para formar, para criar o formato, esse 0 torna o caractere fixo, ou seja, se eu não digitar número nenhum, ele vai preencher com 0. Então eu coloco lá 3 zeros, por exemplo. Criei um formato com 3 zeros. Eu vou dar um OK e vejam que quando eu digito o número 1, ele coloca 001. Quando eu digito 10, 010. E quando eu digito 100, ele passa a mostrar o próprio número, certo? Então, quando eu crio o meu formato com zeros, eu estou forçando o tamanho do formato, ok? O que eu vou fazer agora é criar um formato de telefone. E no formato de telefone, fixar zeros não é uma boa alternativa. Eu não costumo fazer isso. Então, vou criar o meu formato usando o hashtag, o jogo da velha. Percebam que quando eu vou criar um formato numérico, a não ser que o nosso formato tenha pontos, inclusive, nós já vamos ver na sequência esse problema, eu uso apenas o jogo da velha como se eu estivesse digitando o próprio número. Vejam que eu vou digitar o meu telefone usando um formato normal, com 2 casas no DDD, 5 casas no prefixo e as últimas 4 casas, só que ao invés de números, eu estou usando o jogo da velha. Eu agora vou clicar em OK. Percebam que eu dei o espaço, né, depois de fechado o parênteses, coloquei o hífen, vou clicar em OK, e agora, deletamos o que tem aqui, eu vou digitar um telefone. E quando eu dou um Enter, pronto, ele logo aplica o meu formato de telefone, certo? Mas
teríamos um problema se o nosso número fosse um telefone fixo. Vejam que a quinta casa, ou melhor, a primeira do DDD, cai como se fosse a quinta casa do número de telefone. Para resolver esse problema, a gente vai aprender a criar condicionais dentro do formato personalizado. Isso é difícil? Não, não é difícil. Nós precisamos apenas utilizar operadores de comparação. Inclusive, operadores de comparação a gente vai ver um pouco mais à frente, mas, já dando uma antecipada no assunto, os operadores de comparação são maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Como que eu uso esses operadores lá no nosso formato personalizado? Vamos dar uma olhada. Selecionei o intervalo de célula que eu quero aplicar o formato, vou dar um Ctrl 1 e agora nós vamos lá criar o nosso formato. Bom, vamos pensar num número de telefone, a gente precisa criar uma regra, né? E essa regra é a seguinte: entendendo que a pessoa vai digitar números dentro da célula e que um número de telefone ele terá 4 casas para o prefixo, outras 4 casas para o restante do número, ou seja, 8 casas, mais as 2 do DDD, um telefone fixo ele pode ter no máximo o maior número possível com 10 casas. Então eu vou digitar 10 vezes o número 9. Esse é o maior número que ele pode alcançar. Eu então vou criar uma regra, veja ali. Vou usar conchetes para determinar a regra, e a regra é a seguinte: se maior do que 10 números 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui 10 números 9. Um número fixo jamais poderá ser maior do que esse número que eu acabei de colocar, correto? Eu então digo que se o número for maior que esse que eu acabei de digitar, eu quero que aplique esse formato que nós já havíamos criado, o formato para o celular. Vejam que eu não coloco ponto e vírgula depois de fechado conchetes, ele já logo traz o formato, mas eu preciso do ponto e vírgula para determinar, Ctrl V, o próximo formato. E lá no próximo formato eu vou apagar uma casa do prefixo. Então eu tenho lá uma regra dizendo que se o número for maior do que 9999999, que é o maior número fixo que a gente pode ter, eu quero que ele entenda que é um celular, então aplique 5 casas. Do contrário, trabalhe com apenas 4 casas no prefixo, ou seja, telefone residencial. Vou clicar em OK e vejam que ele já consertou. Mas percebam, se eu digitar um outro telefone, um celular, e der um Enter, ele passa a mostrar o meu número de telefone corretamente. Então esse formato que nós acabamos de criar, ele é válido tanto para celulares com 5 casas no prefixo, como telefones residenciais com 4 casas. Feito? Bom, só para finalizar essa nossa aula, eu vou selecionar o intervalo aqui do CPF e do CNPJ e nós vamos criar uma regra semelhante a essa que nós acabamos de criar para o CPF e o CNPJ. Então, quando nós digitarmos um número que tenha mais do que 11 casas, porque o nosso CPF ele pode ter no máximo 11 casas, então eu vou usar 11 números 9, certo? Vamos lá, selecionei o intervalo de célula, dei um Ctrl 1 e lá no grupo personalizado eu vou criar o formato, iniciando apagando a palavra geral. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar primeiro a regra, né? E a regra eu coloco ela entre conchetes. Então eu abro conchetes, sinal de maior, coloco 11 números 9, porque esse é o maior número de CPF que pode existir, e depois fechamos o conchetes. Bom, se o número for maior do que esse, significa que o meu formato é um formato de CNPJ, correto? Então o que eu vou fazer? Vou criar o meu formato de CNPJ. O meu formato de CNPJ eu vou criar com zeros. Por quê? Se por um acaso os números iniciais, eles forem 0, eu não quero que não apareçam, como é o caso do hashtag, o que o hashtag faz. Eu quero que eles apareçam, então o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu formato com 0. Olha lá, 00. E o próximo caractere é um ponto. Lembra que eu falei do ponto lá no exemplo da primeira data? Sempre que o nosso formato ele tiver ponto, esse meu ponto ele precisa ficar entre aspas. Então vejam,
que eu coloquei lá 00, que são as duas primeiras casas do CNPJ, coloquei um ponto. Agora eu coloco mais 3 zeros. Abro aspas, ponto, fecho aspas. Coloco mais 3 zeros. E agora, abro aspas, ponto, fecho aspas. E agora eu quero mais 3 zeros. 1, 2, 3. Abro aspas e agora vem a barra, né? Barra, fecho aspas, coloco mais 4 zeros, que representa aí o 1000 contra, teoricamente. Abro aspas, hífen, fecho aspas e coloco mais 2 zeros. Vejam que o que eu acabei de criar foi o formato do CNPJ, correto? E agora eu vou colocar ponto e vírgula, porque eu vou criar o formato do CPF. E no formato do CPF a lógica é a mesma. Vamos lá. 1, 2, 3 zeros, abro aspas, ponto, fecho aspas. Mais 3 zeros, abro aspas, ponto, fecho aspas. Mais 3 zeros, abro aspas, hífen, fecho aspas e finalizo com 00. E esse formato que eu acabei de criar vale para CPF e CNPJ. Vou clicar em OK e vejam que agora, quando eu digito um CPF, ele mostra o CPF, respeitando inclusive os pontos que nós havíamos reclamado, digamos assim, lá no formato do SIC. E se eu digitar um CNPJ, ele mostra o CNPJ para mim, certo? Criar os formatos corretamente é muito importante no desenvolvimento de uma boa planilha. Então, se o formato já existe, é lógico que eu não vou ficar me quebrando, criando novos formatos. Mas se o formato não existe, eu preciso, ou se isso torna o meu trabalho mais organizado, não há o porquê de eu não criar um formato. Até porque é muito simples de fazer isso. Feito? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Como eu falei no início, eu gosto muito de trabalhar com formatos personalizados. E nós então finalizamos o nosso módulo de formatação. No próximo módulo, falaremos sobre algo também muito importante, que é fundamento do Excel, assim como o formato, que são os operadores do Excel, divididos eles em 4 grupos: aritméticos, de comparação, de texto e de referência. Feito? Aguardo você na nossa próxima aula.